Então, continuando a nossa visão, hoje nós veremos aí a parte de tensão, certo? Vai ser muito importante para a gente. Então, só para ter aquela visão geral, né? Nós recordamos a parte de sistema de unidades, que é muito importante, que muito fácil de errar em conversão de unidades logo no começo, então, e com muita calma nessa hora. Depois, as equações de equilíbrio, vimos algumas aplicações e passamos aí para os diagramas de esforços internos, justamente para a gente obter aí os esforços dentro da minha peça. E agora a gente vai ver a parte final, que é a parte das tensões, certo? A tensão é o que a gente vai usar para indicar se uma determinada peça aguenta ou não aguenta, se vai quebrar ou não, ok? E finalmente a gente vai aplicar um critério de resistência para a gente, tá? Com relação às tensões estáticas, aqui vocês estão vendo o exemplo de uma peça, né, submetida. Isso aqui é um resultado de uma análise de elementos finitos. Repare aqui que as tensões, né, são tensões de von Mises, tá? Vocês vão entender o que quer dizer isso aqui daqui a pouco. E aqui é a distribuição de tensões numa determinada peça, onde as partes mais vermelhas são as regiões assim mais solicitadas, ok? Isso a gente vê em diversas análises diferentes, como vocês estão vendo por aqui, ok? Tudo dado em tensões, né, pessoal? Aí a gente vê a importância, né, da gente entender muito bem o que quer dizer isso, tá? Para revisar essa parte de tensões, nós vamos ver basicamente os 4 tipos principais de tensões. Estão diretamente relacionados àqueles 4 tipos de esforços que nós vimos na aula passada, certo? O momento fletor vai causar uma tensão de flexão, que é uma tensão normal, certo? A força cortante vai produzir uma tensão de cisalhamento. A força axial vai causar uma tensão normal também. E, finalmente, há o esforço de torção, que vai provocar uma tensão de cisalhamento, ok? Então, começando com a tensão de flexão, como vocês se recordam da resistência de materiais, por exemplo, se eu tiver uma viga, certo, submetida aqui a um momento fletor, a gente fizer um corte, a gente vai verificar que aparecem tensões normais, tracionando e comprimindo as fibras, tá, longitudinais da viga, certo? Tá? A gente tem a linha neutra, ok? O valor da tensão que aparece aqui, essa tensão normal, ela depende, tá, da seção transversal, ok? Mais exatamente do momento de inércia, tá? Que vocês estão vendo um outro tipo aqui de viga também, onde a linha está um pouco mais abaixo, né? Não está exatamente no centro, tá? Assim por diante. Observem que as tensões máximas aparecem nas superfícies, tá? Em módulo, né? Tanto a de tração aqui em cima quanto a de compressão, tá? As maiores aparecem nas superfícies e diminuem à medida que a gente vai entrando dentro da peça, tá? Até a linha neutra, aí volta a inverter. Como a gente vai trabalhar bastante com eixos, né, de seção circular, tá, maciça no caso, tá, não é oca, não é tubo, tá, a gente sabe que o momento de inércia dessa seção é πd a quarto sobre 64, né, a altura aqui, né, até a superfície aqui, no caso do círculo aqui, vai ser simplesmente o raio, ou diâmetro sobre 2, substituindo esses valores aqui, né, na equação aqui da tensão máxima, que é o momento sobre Z, tá, onde Z, né, é 1 dividido pelo outro aqui, dá esse valor, a gente vai chegar que a tensão máxima normal, uma seção transversal, circular cheia, tá, vai ser 32M sobre πd ao cubo, ok? Essa aqui é a expressão que vocês já podem guardar também aí no formulário, tá, que a gente vai usar bastante no caso de dimensionamento de eixos, tá bom? 32M sobre πd ao cubo. A outra tensão que aparece é a tensão de cisalhamento devido à força cortante, certo? A gente já viu isso aqui no diagrama de esforços, né, na aula passada, tá? E aqui é o momento, tá? E aqui ele está mostrando, né, como é que a gente vai calcular essa tensão de cisalhamento, tá?
Resumidamente, a tensão de cisalhamento é dada por essa equaçãozinha aqui, final, tá? A gente tem um momento estático de área, e assim a gente determina qual que é o valor da tensão de cisalhamento, devido à força cortante, tá? Novamente, aplicando aí para a nossa seção circular, tá? Maciça, a gente sabe que a tensão máxima que aparece aqui, ó, é de 4/3 de V sobre A. Ok? Seção circular. Também podem guardar aí no formulário. Tá? Para seções maciças retangulares, esse valor aqui. Tá? E para seções circulares ocas, a distribuição das seções depende da relação entre os diâmetros interno e externo. Tá? Só que para tubo de parede fina, a gente pode aproximar a tensão de cisalhamento máxima por 2V sobre a área da seção transversal. Okay? Uma observação importante isso aqui, certo? Nesse caso aqui, pessoal, a força cortante está sendo aplicada na direção vertical, tá ok? Então, quando isso acontece, a gente sabe que a distribuição da tensão de cisalhamento que aparece aqui, ó, tá? Ela segue o formato meio parabólico, onde a máxima ocorre aqui no meio. O máximo valor de tensão de cisalhamento devido à força cortante ocorre no meio, que no caso de seção circular cheia aqui, tá? É 4/3 de V sobre A. Ok? No caso de uma seção transversal retangular, acontece isso aqui também, tá? Só que aqui é 3/2, né? E no caso aqui, devido à torção, tá? A torção, pessoal, ela produz, né, uma tensão de cisalhamento, tá? Tem esse comportamento aqui. Quando a gente pega um elemento infinitesimal aqui, ó, a gente vê, né, que aparece uma tensão de cisalhamento aqui nesse plano aqui, tá? E nesse plano de como reação, tá bom? Isso aqui fica mais fácil de entender. Se vocês imaginarem um corte nessa seção aqui, ó, tá? E pensar aqui nesse trecho girando no sentido anti-horário, tá? E tendendo a arrastar essa peça aqui do lado esquerdo, tá? Do corte. Aí vocês vão ver o cisalhamento, né, que aparece nessa seção aqui, transversal, tá? Vocês já viram da resistência de materiais que essa tensão de cisalhamento que cisalha a seção transversal aqui, ó, tá? No sentido circular assim, tá? Ela é máxima na superfície e nula no centro, né? Tá? No caso aqui da seção circular, tá? Circular cheia. Como é que a gente determina isso? Da mesma forma que a gente determinou a tensão normal, existe uma expressão para tensão de cisalhamento, só que a gente vai ter o módulo de cisalhamento no caso, tá? Que é o G. Perdão, não é o G não, desculpa, é o momento de inércia, né? O momento polar de inércia que é o J, tá? Da seção. Ok? Substituindo o valor aqui do J para a seção circular cheia, que é πdA 4 sobre 32, né? A gente vai, e aqui é o raio, a gente vai obter essa expressão final, que também vocês podem guardar no formulário, tá? 16T sobre πd ao cubo. Ok? Isso aqui vai me dar o valor da tensão de cisalhamento, né, na seção circular cheia, devido ao esforço de torção. E para terminar, a tensão que aparece, né, no caso a tensão normal que aparece devido à força axial. Tá? A carga axial, no caso aqui, nada mais é que a força, tá, na direção axial dividido pela área da seção transversal. Com relação a essa peça que vocês estão vendo aí, essa figura 4.2 que eu retirei do Juvenal. Tá? Vamos supor que a gente tenha esse suporte em forma de T, tá? E eu tenha 6 pontos de solda aqui. Esses pontos aqui, 1, 2, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá bom? E aí eu tenho o carregamento P, tendendo a arrancar essa peça aqui, né, da base, onde ela está soldada. Como é que vocês acham que seria a distribuição de tensões aqui nessa peça? Será que eu poderia simplesmente pegar, supondo que esses cordõezinhos aqui têm o mesmo comprimento, tá? Né? Poderia simplesmente
pegar essa carga P de tração e dividir por 6 e aplicar em cada cordãozinho desse? A intuição diz aqui que como os cordões 1 e 2 estão aqui, ó, bem na base aqui, onde está sendo aplicada aqui, né, bem na peça que está aplicando aqui a carga de tração, ela vai sofrer mais, vai ter uma tensão maior do que nos 3, 4 e 5, 6. Vocês concordam comigo? Sim. Tá? Então, muito provavelmente, essa peça vai começar a quebrar no 1 e 2. Tá? Porque, de fato, se essa peça aqui fosse infinitamente rígida, a gente até poderia realmente distribuir essa carga total por 6 e aí dimensionar esse cordão de solda. Mas a gente sabe que não é infinitamente rígida, né? Tá? Então, nesse caso aqui, seria um problema um pouco mais complexo de análise de tensões do que a gente estava vendo até agora. Ok? Isso aqui provavelmente precisaria de considerar também as deformações que ocorrem na peça, tá? E aí haveria uma redistribuição dessa carga aqui entre esses 6 cordões de solda, sendo que a gente teria um pico de tensões aqui e tensões ligeiramente menores, tá? Nos outros pontos aqui da borda, tá? Isso aqui é só uma observação para vocês saberem que as coisas não são tão simples assim. Okay? Muitas vezes vocês vão ter que considerar a elasticidade também da peça tá sendo submetida aí. Ok? Bom, nós sabemos que um eixo vai estar submetido a diversos carregamentos, e aí a gente pode calcular as tensões que aparecem, tá certo? Né? Dentro desse meu eixo, a gente pode localizar as regiões mais críticas, ok? E a gente sabe que existem algumas direções onde eu tenho tensões maiores e tensões menores, ok? Para isso eu preciso saber como é que é o estado de tensões em determinado ponto, ok? E para isso a gente vai ter que recordar o assunto aí do círculo de Mohr, rapidamente, tá? Vocês estão vendo nesse caso uma borracha onde, né, foram desenhados 2 quadrados nessas posições, okay? E eu sei que quando eu traciono essa minha borracha, tá, nesse quadrado da esquerda, basicamente eu vou ter uma tensão de tração aqui, certo? E no quadrado da direita, né, eu estou tracionando e esse quadradinho aqui vai virar um losango, né? Certo? E nesse losango, tá, eu observo que vão aparecer tensões normais aqui nessa direção e também as tensões de cisalhamento, tá, que vocês estão vendo aqui, ó, essas tensões de cisalhamento elas tendem a deformar a minha peça, a tirar, né, do esquadro, digamos assim. Tá, ok? Então, dependendo da direção aqui onde eu faço o desenho, dependendo desses planos aqui, eu posso ter diferentes tensões, como a gente está vendo aqui, né? No caso aqui de uma borracha sendo tracionada, carregamento uniaxial aqui, a gente sabe que o círculo de Mohr é dado por essa figura D, correto? Tá? Então, dependendo aqui de como eu giro essa minha peça aqui em torno de um ponto, né, eu vou ter tensões de valores diferentes em cada uma dessas arestas aqui do meu quadrado. Tá ok? Vamos recordar aqui rapidamente como é que a gente desenha esse círculo de Mohr. Então vamos lá. Vamos começar então com o caso de um corpo de provas aqui submetido a uma tração. Tá? Então tem uma forçazinha aqui. E aí eu vou pegar aqui no ponto aqui da superfície um quadradinho infinitesimal e vamos analisar as tensões que aparecem aí. Então, desenhando aqui, ó, um quadrado, certo? Essa seção transversal aqui possui uma área A, tá? Então eu tenho uma tensão normal, que vai ser simplesmente a força
dividido pela área, correto? Então, eu vou representar aqui, ó, vou ter uma tensão aqui, sigma, sigma. Então, agora a pergunta é, como desenhar o círculo de Mohr a partir, né, dessas tensões aqui, ó, que estão ocorrendo nesse elemento infinitesimal? Tá? Então, o macete é o seguinte. Primeiro eu vou desenhar aqui, vou chamar isso aqui de x, esse aqui de y, por exemplo. Tá bom? O círculo de Mohr, se vocês se lembram, ele é desenhado no sistema cartesiano, onde aqui vão as tensões de cisalhamento e aqui vão as tensões normais, né? Certo? Então é como se eu tivesse um sistema de coordenadas sigma tal. Cada pontinho aqui tem um sistema de coordenadas sigma tal, correto? Né? Então qual que é o macete? Aqui onde eu escrevi o eixo X, ou plano X, tá? Eu vou colocar qual que é o sistema de coordenadas desse plano X. Onde o primeiro valor aqui é a tensão normal, e o segundo valor aqui ó, é a tensão de cisalhamento. Tá? A gente vê que aqui em X tem uma tensão normal sigma. Tá? Ah, só para a gente não confundir esse sigma com o eixo sigma aqui, vou chamar esse sigma aqui de sigma A, tá? Sigma A. E não tem nenhuma tensão de cisalhamento, então eu vou colocar zero. Ok? Agora no Y. Aqui. Mesma coisa. Sigma. Não tem nenhuma tensão normal e também não tem nenhuma tensão de cisalhamento, correto? Estão acompanhando aí? Ok. Vamos prosseguir aqui então. Então, a partir desses dois pontinhos aqui, eu vou desenhar um círculo de Mohr. Tá? Deixa eu só apagar isso aqui. Então, olha só. Esse sigma A zero, eu vou plotar aqui. Tá? Então, vamos supor que esse aqui fosse o valor de sigma A zero, e o x, plano x, ok? E o zero, zero, eu vou plotar aqui também, né? Vai ser esse aqui, ó. Reparem que o nosso elemento infinitesimal, ele está a 90 graus aqui, ó. Então, se você se recorda no círculo de Mohr, quando é 90 graus aqui no elemento infinitesimal, aqui no círculo de Mohr é o dobro, são 180 graus. Ou seja, esses dois pontos aqui que estão em planos ortogonais, tá, são o diâmetro do meu círculo. Tá? Então, com isso eu vou, já que eu tenho o diâmetro, agora eu vou desenhar meu círculo. Tá aí o nosso círculo. Tá? Muito simples, tá? Logicamente eu estou desenhando o bidimensional, depois nós vamos ver o tridimensional. Tá? Então, esse é o nosso círculo de Mohr. Ok? E aí, olha só que interessante. O que, que representa o círculo de Mohr, pessoal? Ele mostra para vocês que, à medida que eu for girando esse meu elemento infinitesimal, tá? Cada um desses planos aqui, x, y, vai receber valores diferentes de tensão, tanto de tensão normal quanto de cisalhamento. Essa é a ideia. Okay?
Então, nessa configuração que eu desenhei aqui, eu tenho só a tensão normal, tá, em X, e não tem mais nenhuma outra tensão em nenhum outro plano. Tá? No plano X do Y não tem tensão de cisalhamento, do Y também não tem a tensão normal. Tá? Se eu pegar esse meu elemento infinitesimal e eu girá-lo no sentido horário, por exemplo, de 45 graus, tá? O que eu vou fazer? Eu vou girar de 45 graus. Então, meu elemento finito vai ficar assim, ó. Perdão, o infinitesimal vai ficar assim. Certo? Onde era x, eu vou chamar agora de x', e onde era y, eu vou chamar de y'. Ok? Quando eu giro de 45 graus no meu elemento infinitesimal, eu giro do dobro. Eu giro de 90 graus no meu ciclo de mola. Tá? No caso, estou girando no sentido horário, então esse que era x vem aqui e vai parar aqui, x', tá? E onde era y, ele vem aqui, vai virar y', certo? Então, o que a gente observa agora de coordenadas sigma tal, né, nessa nova configuração do meu elemento infinitesimal girado de 45 graus? Quais são as coordenadas aqui, ó? Tá? Sigma tal. Quanto é que vale o sigma aqui no ponto y'? Hum? Vamos lá, gente. Vamos acordar. Se isso aqui vale sigma A, aqui, ó. Quanto é que vale y'? Sigma A sobre 2. Exatamente. Né? Aqui, ó. Tá? Então, é sigma A sobre 2. E quanto é que vale a tensão de cisalhamento, pessoal? Essa coordenada aqui, ó. Quanto é que vale isso aqui? Sigma A sobre 2. Também, exatamente. Ok? E aqui no x' aqui, como é que vai ser também? Vamos lá. Quanto é que vale a coordenada do eixo sigma? Sigma A sobre 2. Sigma sobre 2. 2 negativo. E? Menos sigma A sobre 2. Perfeito, tá? Então, olha só. Eu vou pegar esses valores que a gente determinou agora e eu vou desenhar essas tensões no meu quadradinho aqui, tá? Que eu girei, tá? Então, vamos lá. No plano Y' a gente tem a tensão normal no valor sigma sobre 2, certo? E o cisalhamento é sigma sobre 2 também, tá? Como o cisalhamento aqui é positivo, eu vou desenhar assim. Por quê? Porque tende a girar o meu elemento no sentido horário, tá? É uma convenção, estou adotando isso. Ok? Aí, ação-reação, né? Só que tem que estar em equilíbrio. Vou ter aqui o sigma sobre 2 também. E eu vou ter o sigma sobre 2 aqui também. Tudo bem?
certinho isso aqui. Tá? E agora, no plano x', nós vamos ter o quê? Só pegar esses valores aqui agora, ó. Certo? Então, no x' eu vou ter uma tensão normal, no valor de sigma sobre 2, tá? E eu vou ter uma tensão de cisalhamento, como é negativo, eu vou desenhar assim, porque ele tende a girar no sentido anti-horário, tá? Que também vale sigma sobre 2. Como isso aqui tem que estar em equilíbrio, eu vou ter aqui o sigma sobre 2 aqui, e o sigma sobre 2 aqui. Tá bom, pessoal? Tá claro isso? Sim. Isso porque eu girei o elemento de 45 graus, né? Se eu quiser girar em qualquer outro ângulo, eu consigo obter também essas componentes de tensão, tá? Em qualquer outra direção. Ok? Bom, deixa eu comentar só mais uma coisa com vocês aqui. Talvez ajude a entender melhor isso. Eu tinha desenhado, tinha mostrado na transparência para vocês, né? Uma estrutura aqui assim tracionada. E a gente viu que se a gente pegar, se a gente fizer um corte aqui, ó, basicamente eu vou ter sei lá, vamos supor que fosse o sigma devido à força F, tá? Para isso aqui manter equilíbrio, eu vou ter que ter o sigma aqui também, certo? Esse lado aqui da peça, tá bom? Agora, se ao invés de eu fazer um corte transversal assim, eu fizer um corte oblíquo, por exemplo assim, tá? Nesse caso, o que que eu vou ter? Eu vou ter a minha peça, novamente, só que desta vez ela vai ter um corte assim. Do lado de cá eu vou continuar tendo a minha tensão sigma, só que agora, para essa peça se manter em equilíbrio, pessoal, olha só, nesse plano de corte, vai ter que aparecer uma tensão normal aqui, chama de linha, tá? Só para diferenciar daquele sigma, e vai ter que aparecer uma tensão de cisalhamento aqui, assim, ó. Tal linha e sigma linha. Percebem? Tá? Eu não mudei a peça, eu só mudei o corte, a direção do corte. Tá? Então percebam que devido à mudança na direção do corte, nesse corte aqui eu vou ter só sigma, mas nesse outro corte eu vou ter sigma linha e tal linha. Tá? Para isso que serve o ciclo de Mohr. Será que dentro da minha peça, dependendo do corte que eu fizer, eu obtenho alguma tensão, sei lá, por exemplo, a maior tensão normal? Ou a maior tensão de cisalhamento? Tá? Essa que é a utilidade do círculo de Mohr. Okay? Muitas vezes eu estou interessado em saber qual que é a intensidade máxima da tensão de cisalhamento que ocorre dentro da minha peça. Ok? E segundo esse exemplo que eu dei agora para vocês, né, intuitivamente, se vocês pegarem esse corpo de provas aqui, por exemplo, sendo tracionado,
Vocês me diriam que existe a tensão de cisalhamento agindo aqui dentro? Hã? Talvez a gente pensasse assim, né? Não, só deve ter tensão normal mesmo, porque só tem tensão de tração, não é? Mas olha isso aí está demonstrando que se eu fizer um corte oblíquo, vai aparecer uma tensão de cisalhamento ali. Então, se essa minha peça submetida a uma tensão uniaxial de tração, tem tensão de cisalhamento dentro dela sim. Ok? Que é o que está mostrando aí o exemplo. Tá claro, gente? Sim. Sim. Tá, então, essa aqui é a importância do ciclo de Mohr, tá? Ok, eu quero saber quais são os valores das máximas tensões, por exemplo, normais, máximas tensões de cisalhamento, e em que direção que elas ocorrem. Tá legal? Eu quero voltar à tela anterior. Aqui. Então, aqui vocês viram, né? Como é que a gente pode desenhar o círculo de Mohr. Aqui, a partir de uma coisa muito simples, né? Só vocês desenharem aqui o elemento infinitesimal, determinar as tensões, aí vocês acham as coordenadas dos planos ortogonais aqui, né? E a partir disso vocês desenham o seu círculo de Mohr. Tá bom? Bom, vamos ver no caso em que eu tenho agora um corpo de provas. Lápis. Que agora eu tenho um corpo de provas submetido a uma torção pura. Ok? Então, vou pegar meu corpo de provas aqui novamente. Isso aqui agora está submetido a uma torção. Tá? Se a gente pegar novamente o elemento infinitesimal aqui na superfície, e desenhar aqui, né? O que a gente vai ter, pessoal? Olha só. A gente vai ter a tensão de cisalhamento, a gente já viu isso, mas em que direção, né? Para vocês entenderem a direção, ó, façam de conta que a gente vai fazer um corte imaginário. Aqui. Tá bom? Então, a parte de cima vai tender a cisalhar a parte de baixo. Assim, vocês concordam comigo? Ou seja, vai aparecer isso aqui, ó. Correto? Sim, sim. Tudo bem? Então, o Sim. que vai acontecer no resto, pessoal? Para isso aqui se manter equilíbrio, vai ter que aparecer aqui embaixo, assim, no sentido contrário. Para que isso não fique girando à toa no sentido horário, vai ter que aparecer a componente de cisalhamento para cá e a componente de cisalhamento para cá. Certo? Vou chamar de tal zero, tá? Né? O tal zero a gente já sabe como calcular. É 16t sobre πd ao cubo. Onde d é o diâmetro do círculo. Tá bom? Como é que a gente vai desenhar o círculo de Mohr 2D disso aí? Novamente, eu vou pegar dois planos ortogonais. Tá? Lembrando que, por convenção, tensão de cisalhamento que tende a girar o elemento no sentido horário é positiva. Tá? Então, nós vamos colocar aqui, ó. Mudar de cor.
Aqui, a gente vai ter as coordenadas. E aqui a gente vai ter outras coordenadas. Certo? Então vamos lá, pessoal. Coordenadas, lembre-se que círculo de Mohr é aqui é sigma e aqui é tal, certo? Então as coordenadas sigma tal de cada um deles, vamos lá. Quanto é que vai dar no x? 0. Correto, não tem nenhuma tensão normal no plano x. E a tensão de cisalhamento? Tal 0, né? Tal zero. Positivo ou negativo? Negativo. Positivo, né? Positivo ou negativo, pessoal? Agora deu dúvida aqui. Positivo, porque Então. tá tendendo a girar no sentido horário. Exatamente, tá? Esse tal zero aí, no plano x, tende a girar esse elemento infinitesimal no sentido horário. Vocês concordam? Uhum. Agora, em relação ao plano y, pessoal, qual que é o valor da tensão normal que está agindo no plano y? 0 de novo. Zero, correto. E a tensão de cisalhamento? Tal 0 de novo. Tal zero ou menos tal zero? Tam- Oi? Esse já está no anti-horário, então é menos. Perfeito. Então, é menos tal zero. Tá bom? Agora vamos plotar esses dois pontos no meu diagrama aqui, ó. Tá? No eixo sigma tal aqui. Né? Então vamos começar com o plano X. O plano X tem coordenadas 0 e tal. Tal 0, perdão. Então eu vou desenhar aqui, ó. Tal 0, isso aqui é o plano X. Correto? Correto? E o Y vai ser o quê? 0 menos tal 0. Não é? Isso. Tá. Ótimo. Agora são dois pontos. Isso aqui é o diâmetro do meu círculo. Basta desenhar o círculo aqui. Ok? Tá aí o nosso círculo de Mohr aí pro corpo de provas aí sobre torção. Torção pura. Né? Tá bom, pessoal? Então, agora nós vamos trabalhar em cima disso aqui, tá? Eu quero saber se nessa minha peça, né, ocorre tensão normal, tá? E qual que é o maior valor de tensão normal que aparece aí? Tá? Em que direção que aparece essa tensão normal, tá, pessoal? Vocês entenderam a pergunta? Onde está a maior tensão normal? Isso. Em que direção que ela ocorre e qual que é o valor dela? Tá? Novamente, em relação ao exemplo do ensaio de tração axial que a gente viu agora há pouco, se você pega um corpo aí, né, um eixo nesse caso aí, aplica uma torção pura, vocês acreditam que existe tensão normal aparecendo aí? Sim. Hum? Ou só tem tensão de cisalhamento? Tem tensão normal. Tem tensão normal, sim, senhor. Tá? Vocês querem ver assim um exemplo simples da gente observar que tem tensão normal? Né? Pega, por exemplo, um pano, né?
Aí você molha o pano e aí você começa a torcer o pano. Vocês reparam que aparecem algumas fibras tracionadas no pano? Sim. Sim. Não é verdade? Não aparece? Tá? Aí a tensão normal. Entenderam? Tá? Bom, então vamos calcular aqui, ó. Quando a gente analisa esse círculo de Mohr, pessoal, que a gente acabou de desenhar, esse círculo de Mohr aqui, tá? O que a gente observa nele? Observa que as maiores tensões normais aparecem aqui, ó. Aqui e aqui, não é? Isso. Tá? Onde aqui é tração e aqui é compressão. Não é? Sim. Então vamos girar, como a gente fez no exemplo anterior. Eu vou girar isso aqui, ó, no meu círculo de Mohr, tá? Onde era x vai virar x', onde era y vai virar y'. Tá bom? Então como é que isso aqui vai ficar? Quando eu giro de 90 graus no meu ciclo de Mohr, eu giro de 45 graus no meu elemento infinitesimal, correto? Correto. Então eu vou pegar ele e vou girar aqui de 45 graus, aqui, ó. Tá? Onde era y virou y', onde era x virou x'. Tudo bem? Ok. Quais são as coordenadas do x'? Tá, 0, 0. Perfeito, tá? O valor, né, vai ser tal zero para tensão normal e é zero de tensão de cisalhamento, tá? E para o y'? Esse menos tá 0, 0. Exatamente, menos tal zero, zero. Todo mundo concorda com isso? Aham. Ok? Então vamos lá, Ok. agora eu vou representar isso no meu elemento infinitesimal, né? Tá? Onde é x' tem isso aqui, onde é y' tem isso aqui. O x' é tal zero, zero. Tá? Então tem uma tração aqui, ó. Tal zero, zero. Tá bom? Eu sei que isso aqui pode talvez causar uma certa confusão, porque o tal zero é um valor, tá, pessoal? Ok? Tá? É como se eu tivesse, sei lá, só para exemplificar, é como se eu tivesse, por exemplo, 0 menos 100, né? E fosse 0 e 100, por exemplo. Certo? Aí aqui, ao invés de ser tal zero, seria simplesmente 100, né? Entendem? Ok, isso no plano X. E no plano Y? Tem o menos tal zero, zero. Aqui é como se fosse, então, menos 100, vai? Certo? Menos é compressão. Então, eu tenho isso aqui. Certo? Sim, sim. Né? Vocês conseguem imaginar, vendo aí esse corpo de provas aí, sob torção pura, imagina que isso seja um pano. Né? Aí você está indo com as mãos e fazendo assim, ó, do pano. Percebe? Tá?
como é que ficariam as fibras desse pano, pessoal? Fazendo assim. Nessa direção, ó, eu teria tração. Tá? Que é exatamente essa direção, pessoal. Olha só. É exatamente essa direção aqui, ó. Percebem? As fibras do meu pano seriam tracionadas nessa direção e na direção ortogonal seriam comprimidas. Conseguem visualizar isso? Sim. Sim. Tá? Eu estou tentando fazer, pessoal, que vocês vejam fisicamente o que está ocorrendo. Percebem? Tá? Então, olha só que interessante, gente. Né? Se a gente voltar ao nosso corpo aí, ó, eu posso desenhar, eu posso dizer que a 45 graus aqui, ó, está ocorrendo a maior tração. Tá? Assim, ó. Entenderam? Vamos supor que um dia vocês estão trabalhando numa empresa onde vocês têm que reforçar esse eixo, tá? Usando, por exemplo, fibra de carbono, um filamento de fibra de carbono. Tá? E você sabe que esse eixo está submetido a uma torção pura. Em que direção vocês iam colocar essa fibra? 45 graus. 45 graus. Exatamente nessa direção que eu desenhei, tá, pessoal? Ok? Assim eu vou estar otimizando o uso de fibra de carbono. Entenderam? Tá? Isso é só uma das utilidades para esse negócio aí que a gente está fazendo. Se isso aí fosse um giz, tá? Um material frágil, ok? Não estou falando mais de aço, não. Estou falando de material frágil, como um giz. Eu tivesse torcendo o meu giz desse jeito que está aí, como é que ele ia romper? 45 graus. 45 graus, só que nessa direção. Concordo? Por quê? Porque o material frágil ele rompe na direção transversal à máxima tensão normal. Concorda comigo? Né? Se vocês pegarem o material frágil e aplicarem uma tensão normal, esticando assim, ó, tá? A trinca vai aparecer aqui assim. É assim que vai abrir, tá vendo? Entendi. Entendeu? É a mesma coisa com relação a isso aqui. Certo? Isso aqui, minha mão, ó, rasgando o papel. O papel vai rasgar assim. Tudo bem? Beleza. Tá E os claro, gente? materiais dúcteis, eles seriam na direção da força, né? Desse plano de 45 graus. Sim, para ser mais exato, né? É Gabriel que está falando? Isso. Para ser mais exato, Gabriel, na verdade, ele vai deformar seguindo a direção do máximo cisalhamento, tá? Isso a gente vai ver nos critérios de resistência, tá bom? Ok. Na verdade, simplificadamente, a gente pode dizer que os materiais frágeis,
eles rompem por separação de planos. Ok? Separou o plano. Os materiais dúteis, eles rompem por cisalhamento de planos de átomos. Desse jeito aqui assim, ó. Por isso que a gente vê o material dútil como um aço, quando ele deforma plasticamente, ele muda de forma, tá? É como se fosse aquele quadrado que virou um losango, né? Ele muda de forma. Uhum. Enquanto que os materiais frágeis, eles não dão tempo de mudar de forma, eles simplesmente separam. Tá legal? Beleza. Tá claro isso, gente? Alguma dúvida, alguma pergunta até agora aí? Bom, vamos ver o que mais aqui. Esses elementos já vimos, torção. Vamos passar então agora para resolver um exemplo um pouco mais complexo do que esses corpos de prova aí. Os corpos de prova, eles tiveram o objetivo da gente, para mostrar para vocês como é que seria o ciclo de Moore e o objetivo do ciclo de Moore, tá? Deixa eu só fechar aqui a apresentação, então, para a gente voltar aqui ao PowerPoint, tá, pessoal? Que é o quê? Vamos analisar as tensões que aparecem nesse meu eixo. Tá? No caso, eu tenho um disco aqui, tem uma carga aqui, ó, tangencial de 2.000 libras, que tende a torcer esse eixo aqui, ó. Tá bom? Aí eu quero fazer, né? Quero determinar o ponto onde atuam as maiores tensões no eixo. Tá? Esse meu eixo tem 1 polegada de diâmetro. Tá ok? Ok. Beleza. Tá, então vamos lá. Eu vou ter que voltar agora, pessoal, para o tablet, tá? Para a gente resolver esse exemplo aqui manualmente. Basicamente, a gente vai calcular o estado de tensões, ou desenhar o ciclo de Moore, nesses pontos aqui, ó, ponto A e ponto B. Tá? O ponto A superior, ponto B inferior, vamos começar pelo ponto A. Ponto B eu vou deixar para vocês fazerem em casa. Então vamos lá, né? Vocês estão vendo aqui, eu vou só desenhar esquematicamente a nossa peça. A gente tem um eixo aqui. Aqui. Aí tem um disco em volta. Está aplicando uma carga vertical aqui de 2.000 libras. Tá bom? A gente tem as dimensões aqui. Isso aqui são 2 polegadas. Esse raio aqui é de 3 polegadas. E esse diâmetro aqui, ó, é de 1 polegada. Tá ok? Deixa eu só... Tá aqui, então. Então vamos lá, pessoal. Eu vou pegar esse ponto aqui superior, tá? E eu vou colocar ele aqui, ó. Vamos começar com esse ponto superior. Tá bom? Então, eu tenho que calcular agora o diagrama de esforços internos para saber como é que essa carga de 2.000 libras ela chega, né, até esse ponto aqui. Esse ponto aqui que eu vou supor, gente, que isso aqui é um engaste, tá? É como se esse eixo estivesse engastado na base, porque ele tem uma transição para um diâmetro maior. Tá? Então, estou simplificando por isso, ok? Então, basicamente, esse aqui é o eixo mesmo, a direção do meu eixo, tá? Então, eu vou fazer de uma forma direta aqui, tá, pessoal? Vou transferir, vou fazer em algumas etapas aqui, ó.
Vamos chamar isso aqui de ponto A. Chamar isso aqui de ponto B. E isso aqui de ponto C, tá? Então, eu vou transferir essa carga de 2.000 libras primeiro para o ponto B. Tá? Aqui no ponto B, o que vai acontecer? Eu vou ter 2.000 libras para baixo, concordam? No ponto B, que eu estou transferindo 2.000 para lá. Só que ao mesmo tempo tem o braço, né? Tem o raio do disco, que vai fazer o quê? Vai fazer com que eu aplique um torque também nesse eixo, correto? O torque, pessoal, você viu aquela notação vetorial? Vou colocar com todos os momentos e torques, eu vou colocar com 2 setinhas, tá? Seguindo a regra da mão direita. Eu vou ter aqui um torque, certo? Onde esse torque vai ser dado por 2.000 vezes o raio, né? 3. Então vai ser 6.000 libras-polegadas. Tá claro, gente? Sim. Ok? Então eu Sim. transferi do ponto A para o ponto B. Tá? Agora eu vou transferir do ponto B para o ponto C. Ou seja, para a base. Tá? Então, do ponto C, eu vou continuar tendo torque. Eu vou continuar tendo a força cortante. Só que vai aparecer mais um negócio aí. O que vai ser, pessoal? O que vai aparecer quando eu transferir esforço do ponto B para o ponto C? Flexão? Exatamente. Tá? Vai aparecer uma flexão da carga de 2.000 libras vezes o braço de 2 polegadas. Vocês concordam? Isso. Tá? Vai tender a baixar o eixo, né? Entortar o eixo para baixo. Certo? Então vai aparecer um momento nessa direção. Ó. Tá? Onde esse momento vai ser dado por 2.000 libras, vezes agora o braço de 2. Então vai dar 4.000 libras-polegadas. Correto? Tudo bem, Correto. gente? Vocês estão conseguindo Certo. acompanhar? Sim. Muito bem. Então agora a gente sabe que cada um desses esforços vai gerar uma tensão ali no meu elemento infinitesimal superior ali. Certo? Então olha só. Vamos começar primeiro com relação ao torque. Né? O torque, pessoal, tende a girar essa minha peça, tá? Nesse sentido aqui assim, ó. Ok? Então, vai aparecer tensão desses elementos aqui assim, ó. Tá? Da mesma forma que a gente viu lá no exemplo ali da barra sob torção pura, né? Certo? Aqui vai estar ocorrendo. Deixa eu completar aqui que eu apaguei, né? Vai estar aparecendo aqui essa torque aqui assim, ó. Que eu vou chamar de tal T, que é tensão desses elementos que aparece devido à torção. Tá claro até agora, pessoal?
Sim. Vocês entenderam por que apareceu isso aí? Nesse sentido? Agora eu estou vendo a mensagem aqui, ó. Então, vai ter reação, certo? Então vai aparecer para cá. Vai aparecer para cá. E vai aparecer para cá. Ok? Quanto é que vale esse tal T? 16T sobre π d ao cubo. Vai ser 16 vezes o T, que a gente calculou que é 6.000. Dividido por π vezes o diâmetro do eixo em 1 polegada. Tá? Depois a gente calcula isso aí. Bom, então o torque, tensão devido ao torque resolvido. Tá? Vamos ver agora a tensão que aparece devido ao momento fletor, M. Certo? O momento fletor, pessoal, tende a fazer com que o meu eixo, né, faça isso, ó. Certo? Aqui é o engaste, ó. Tá fazendo isso. Tá? Então, nessa fibra superior, onde a gente colocou o elemento infinitesimal, vai aparecer o que de tensão, pessoal, devido ao momento fletor? Tração. Perfeito. Todo mundo concorda que é tração? Tá? Então, em homenagem aqui aos atleticanos, eu vou fazer em preto. Então, a gente vai ter aqui a tensão de flexão, vou chamar de sigma F, tá? De flexão. Então, vamos calcular aí a nossa tensão de flexão, tensão normal de flexão, devido ao momento. A gente viu que no caso de seção circular cheia, é 32m sobre πd ao cubo. Né? Então vai dar 32 vezes o momento de 4.000 dividido por π vezes 1 ao cubo. Certo? Certo. Então, tensão devido ao momento fletor resolvido. Ok? O que está faltando aí? A gente calculou a tensão que aparece devido à torção, calculamos a tensão que aparece devido ao momento fletor. O que sobrou de esforço aí que a gente não calculou ainda? Vai ser um cisalhamento aí? Sim, senhor. Exatamente. 2.000 libras de cisalhamento que estão aparecendo aí, certo? Sim. Esse cisalhamento, pessoal, tá? Vocês têm que entender a força cortante, né, que gera esse cisalhamento aí, né, como uma força cortante mesmo, como se fosse a tesoura, tá certo? Como é que a tesoura corta o papel, né? Cisalha o papel, certo? Então, se vocês se lembram do que eu falei logo no começo da nossa aula de hoje, tá? Quando eu tenho uma seção, aliás, deixa eu só mudar a cor dele aqui, né? Vamos colocar uma outra cor aqui para separar o cisalhamento, tá? Então eu tenho aqui a minha base e a minha força cortante está agindo assim, né? Certo? Se vocês se recordam, a tensão de cisalhamento, ela ocorre transversalmente. A máxima tensão de cisalhamento ocorre transversalmente isso aqui. Tá? Então ela ocorre aqui assim, ó. Máxima aqui. Aqui é 0. E aqui embaixo é 0, né? Tá? Vocês se lembram lá? Perfil parabólico.
Tudo bem, gente? Bem. Tá? Então, a gente está analisando esse eixo em cima aqui, né? Vocês concordam comigo? Esse ponto aqui em Sim. cima, aqui, ó. Não é? Então, quanto que é o valor do meu tal V? 0. 0. Exatamente. Então, olha só, nesse meu ponto superior, eu só tenho tensão normal, devido à flexão, e tensão de cisalhamento, tá? Devido à torção. Tá bom, pessoal? Alguém por acaso calculou aí quanto é que dá essa expressão do tal T? Esse é 16. 16 vezes 6.000 dividido por π, né? $30.558, certo? Ok. PSI, né? Libra por polegada quadrada. E a expressão aí da tensão normal, 32 vezes 4.000, dividido por π. $40.744. Tá bom? Pessoal, eu vou fazer um negócio aqui. Eu vou aproximar isso aqui por KSI, tá? Eu vou chamar de 40,7 KSI. E o de cima eu vou aproximar por 30,6 KSI. Tá legal? Ok. Tudo bem, pessoal? Agora, vamos desenhar nosso ciclo de Moore para esse negócio aí. Tá? Então, a gente tem o nosso ciclo de Moore. Vou só redesenhar aqui o que a gente fez agora. Então, 40,7. E o outro é 30,6. Eu tive que silenciar alguém aí porque estava fazendo muito barulho, tá, pessoal? Depois eu tiro isso aí, ok? Agora, vocês têm que usar aquilo que eu falei para vocês como é que faz, né? Escolhe dois planos aí ortogonais, certo? E aí coloca as coordenadas aí, ó. Novamente. Certo? Sistema de coordenadas aí, sigma tal, né? Então, vou tirar vocês do mute para responderem agora. Uai. Agora sim, tá. Ok. Então, pessoal, como é que vai ficar aqui no X? Quais são as coordenadas sigma tal? 40,7, 30,6.
Menos 30,6, Negativo, certo? menos Ok. 30,6. Beleza. E no plano Y? Vai ser 0 E? e 30,6 positivo. Perfeito. Tá bom? Agora basta a gente desenhar isso no nosso círculo de Moore, né? Ó, só a gente pegar aqui o nosso eixinho. Tá? Aqui é sempre sigma, aqui é sempre tal. Então, o plano X aí, ó, 40,7. Vamos supor que isso aqui fosse 40, vai? 40,7 e menos 30,6. O Y vai ser 0 e 30,6. Tá bom? Esses dois pontos representam um diâmetro. E aí eu vou desenhar meu círculo de Moore. Tá aí. Onde você quer o centro. Tá claro, pessoal? O legal desse jeito de vocês desenhar o círculo de Moore é que não precisa decorar fórmula nenhuma, né? Tá? Todos os valores de tensão, você tem que calcular ângulo e tal, usa só a fórmula trigonométrica em cima dessa figura aí. Correto? Correto? Saber geometria. Geometria, basicamente, tá? Não precisa decorar nada, não. Então vamos lá, pessoal. O que tem de interessante nesse círculo? Primeiro, esses dois pontos aqui, ó. Certo? Isso aqui eu vou chamar de sigma 1. Isso aqui eu vou chamar de sigma 2. Tá? São as chamadas tensões principais, né? E meu estômago tá roncando. Principais. Também estou dando aula desde 10 para as 9 hoje. Ok? E outra coisa importante que a gente vê aqui é isso aqui, ó. Tá? Esse aqui é o quê? É o tal máximo, né? Tá? Máxima tensão de cisalhamento. Tá bom? Isso aqui, pessoal, aqui no centro do círculo eu vou chamar de sigma H, tá? Depois eu vou explicar por quê. H de hidrostático. Peraí, não ficou legal isso aqui. Sigma H. Ok. Tá bom? Vai nos ajudar muito se a gente calcular alguns ângulos aqui. Não, primeiro isso aqui eu vou chamar de raio. Tá? Isso aqui eu vou chamar de θ, vai. Tá bom? Vamos calcular o raio primeiro, pessoal? Quanto é que dá o raio aí, ó? Usando trigonometria simples e pura. Primeiro, vocês concordam que o meu sigma H vale 20,35? Sim. Não é? Tá no ponto médio aqui, sim. né? Tá? De 0 até 40,7, correto? Correto. Então a gente vai ter um triângulozinho aí, retângulo, onde aqui é 20,35, aqui é o meu raio, e aqui é 30,6, né? Vamos aproveitar e calcular o ângulo θ aqui também. Tá bom?
Então, quanto é que vai dar meu raio? Pitágoras. Uhum. Então, vai dar 20,35 ao quadrado. 36,75. 36 e... 75. Tá, eu vou aproximar o 36,8, tá? Obrigado. E isso aqui é a mesma coisa, pessoal, que o meu tal máximo. Concordam? KSI. Sim. Sim, sim. Tá? E o meu tal, o meu teta, perdão, quanto é que vai dar? Meu teta. Teta nada mais é que o arco tangente de 30,6 dividido por 20,35, certo? Quanto é que dá esse ângulo aí, pessoal? R$ 56,37. Pode ser 56,4, tá? Vou colocar, tá bom? Beleza. Ok, pessoal? Então, agora o que nós vamos fazer para terminar o exercício? Ele tinha pedido aqui tensão máxima, né? Tá? Quero saber qual que é a tensão máxima e a direção que ela ocorre. Tensão máxima pode ser tanto normal quanto de cisalhamento, tá? Então, as tensões máximas que aparecem aqui, que a gente está vendo pelo círculo, são o sigma 1, sigma 2 e o tal máximo, correto? Então, vamos calcular quanto equivale sigma 1 e sigma 2, porque o tal máximo a gente já calculou, né? Isso. Então, vamos ver se vocês concordam comigo. Sigma 1 nada mais é que o sigma H mais o raio. Certo? Porque isso aqui é o raio, ó, pessoal. Não é? Certo. Tá? Então, quanto é que vai dar aí? 20,35 mais... 57,15. Vou aproximar 57,2, tá legal? E o meu sigma 2 vai ser o quê? Sigma H menos o raio. Então vai dar 20,35 menos 36,8. Quanto é que dá essa conta? Menos 16,5. Obrigado. Então tá aí, ó. Nós calculamos as três tensões aí que são importantes para a gente, tá? Tensão máxima normal é de 57,2, ok? Tá? Que ocorre a um ângulo, né? Esse ângulo aqui, ó, eu tenho que rodar meu elemento infinitesimal desse ângulo aqui dividido por 2, certo? Certo. Tá? No sentido horário. Ou girar desse ângulo aqui, θ sobre 2, no sentido anti-horário também. Dá na mesma, tá, pessoal? Percebem? Isso vai me dar a direção principal. Tá? A máxima tensão de compressão que aparece dentro desse meu eixo aí, ou pelo menos por aquele ponto, tá? É de 16,5 compressão. Tá? E se eu quiser saber em que direção que ocorre o meu máximo cisalhamento,
basta eu girar. O meu elemento infinitesimal está aqui para cá, ó. Daqui para cá. Certo? Você tem que girar a metade desse ângulo aí. Tá? E aí eu vou ter a direção da minha máxima tensão de cisalhamento. Tudo bem, pessoal? Até agora, alguma dúvida, alguma pergunta? Por enquanto, não. Tá tudo tranquilo? Bom, então vamos fazer o seguinte, olha, só para a gente concluir, uma revisão básica da nossa aula de hoje, tá? A gente viu como determinar o nosso estado de tensões, que é dado pelo círculo de Mohr, no caso, por enquanto 2D, depois a gente vai passar para o tridimensional, tá? E que, para isso, é muito importante a gente determinar os valores dos esforços, primeiro, certo? No ponto de interesse. E ali a gente desenha o elemento infinitesimal, e a partir desses esforços ali naquele ponto, a gente calcula as tensões. Tá? E tendo as tensões, a gente desenha o círculo de Mohr, e tendo o círculo de Mohr, a gente tem o estado completo de tensões naquele ponto, e a gente consegue determinar as tensões principais e a máxima tensão de cisalhamento. Tá? Tanto a intensidade quanto a direção em que elas ocorrem. Tudo bem? E para isso é muito simples, a partir do elemento infinitesimal, né, basta traçar os dois planos ali, ortogonais, x, y, a gente acha as coordenadas e a partir disso a gente plota essas coordenadas, esses dois pontos no meu eixo sigma tal, no círculo de Mohr, e aí eu desenho o círculo de Mohr. Só isso. Tá claro, pessoal? Alguma dúvida, alguma pergunta? Tranquilo. Tá? Pessoal, amanhã a gente vai continuar isso aqui, mas só para vocês terminarem, façam em casa, então, desenhem, tá, o elemento infinitesimal, esse elemento aqui que a gente desenhou aqui, ó, tá? Eu quero que vocês desenhem nas posições de sigma 1, tá? Ou seja, as direções principais, e também tal máximo, tá bom? Ok. Ok? Então, basicamente, nossa aula para hoje era só isso aqui mesmo. Alguém tem alguma dúvida, algum comentário?